Olá, bom dia a todos. Meu nome é Juliana, eu faço parte aqui do time de marketing da Manage Engine e eu tô aqui com o Lucas, que faz parte do time técnico também da Manage Engine. E hoje a gente vai ter a nossa Masterclass sobre ITOM, que é o gerenciamento de operações de TI. E caso vocês tenham alguma pergunta que vocês queiram fazer, guarda elas, que no final da nossa apresentação a gente vai responder com o maior prazer todas as questões que vocês tiverem, então fiquem tranquilos. E vamos começar, então. Bom, né? Vamos falar um pouco sobre como você vai conseguir ter um controle firme sobre as suas operações de rede através de algumas coisas que você pode fazer que podem te ajudar com isso, como eliminar gargalos da sua largura de banda ou então fazer um gerenciamento completo de todas as configurações dos seus dispositivos e também fazer uma auditoria de firewall e gerenciamento de conformidade. Eu acho que todas essas coisas podem te ajudar a ter um controle firme, né, sobre as suas operações da sua rede. E, bom, a gente vai falar aqui um pouco sobre o gerenciamento de largura de banda com o NetFlow Analyzer, né, que é uma das nossas aplicações. E o Lucas vai contar um pouco de uma história sobre sala de NOC para poder contextualizar vocês. Então, meu nome é Lucas Maciel, sou especialista na área de ITOM, né, de gerenciamento de operações de TI. Então, vou explicar um pouquinho para vocês hoje, né, como o NetFlow Analyzer pode auxiliar nesse processo que a Gil comentou aí, de eliminar gargalos de largura de banda, de fazer gerenciamento das configurações de dispositivo, né, de também conseguir ter auditoria em cima dessas operações de rede, né. Então, o NetFlow Analyzer, ele acaba auxiliando nesse processo de entender o fluxo de rede, né, como é que isso está configurado, identificar esses gargalos, esses possíveis gargalos de rede e conseguir fazer com que os seus times possam atuar em cima disso. Aqui a gente tem um cenário aqui bem interessante de como funciona aí, né, uma sala de NOC no dia a dia. Então a gente tem aí um operador de NOC identificando ali uma lentidão, né, um problema para acessar uma aplicação. Aí nesse fluxo ele acaba direcionando isso ao time ali de redes, né, que vai fazer a análise disso para entender se é um problema de rede na questão de aplicação. Então, ele identificando que não foi, né, ele acaba passando ali para a parte de servidores, então o gerenciamento de servidores ali, né, o time de gerenciamento de servidor, pessoal de infraestrutura, para analisar se é algo do lado deles também. E aí, não identificando também problemas do lado deles, gerente ali de TI, para a parte de gerência de TI, para que possa atuar em cima do problema e identificar a causa raiz. Como vocês podem ver, todo esse processo ele acaba sendo um pouco moroso, então é demorado, é difícil identificar. E sem as informações corretas, você não consegue já atuar em cima do ponto crítico e entender o problema já na causa raiz e resolver ali. E, bom, como o Lucas falou, né, agora a gente entende que fazer o monitoramento de uma largura de banda é tão importante, né? No caso, para conter proativamente possíveis gargalos de rede, como foi dito anteriormente, né, que é muito importante essa parte, ou então para detalhar a causa raiz dos problemas, você saber de onde elas vieram, né, para ter uma visibilidade dos pontos cegos da rede, que a gente sabe que podem ser muitos, né, e por eles serem cegos fica um problema bem complicado, então você ter essa visibilidade faz toda a diferença, e para você ter uma tomada de decisões assertivas baseadas em dados, não apenas em achismos, mas sim em dados concretos, para fazer as atualizações de rede, né? E como que você pode corrigir esse problema de banda com o NetFlow Analyzer em 3 simples passos? Então, no primeiro passo, você consegue fazer essa descoberta de quem ou qual parte da rede que foi afetada, no caso. A partir disso, você vai conseguir identificar a origem desse congestionamento na sua rede, e então você vai conseguir solucionar todo o problema que você estiver tendo com a sua largura de banda, no caso. E aí, né, quando a gente fala dessa questão de olhar para o ponto, né, crítico do problema, identificar a causa raiz e ter a visibilidade disso para tomar decisões assertivas, corrigir o problema, né, com rapidez, com eficiência, o NetFlow Analyzer vem para ajudar nesse processo. E aí a gente consegue obter visibilidade de quem, né, quando e o que está trafegando na rede e o que está causando esse problema. E aí o NetFlow consegue trabalhar com diversas tecnologias de fluxo avançada, com as mais diversas vendors, né, os fabricantes aí de dispositivos de rede, para conseguir trazer, com base nessas métricas, as informações importantes para a resolução desses problemas. Então, como eu comentei, né, a gente consegue trabalhar em cima dessa questão de fluxo de dados. E aí, não só isso, mas quando a gente olha para entender o que aconteceu aí com
com o gargalo de rede, com aquele problema, a gente tem que analisar todo o fluxo de dados, então todo o processo, o tráfego dentro do dispositivo, para entender como é que aquilo ocorreu. E aí, no Netflow Analyzer, a gente tem uma opção bem interessante, né, uma função interessante dentro da solução, que é o Flow Export, que ele permite fazer o quê? Exportar todo o fluxo de dados de dentro daquele dispositivo, né, entender como está configurado ele, e aí, depois da exportação, fazer uma análise em cima desses dados. E com essa análise, entender onde está gerando o possível gargalo de rede, a falha de comunicação, e aí fazer as configurações adequadas para corrigir esse problema. E aí, no Flow Export, a gente consegue, né, adicionando as credenciais ali, executando os comandos e exportando o Flow, trazer esses dados para poder fazer a análise e a correção do problema. E não só isso, né? Então, a gente olhando a questão do Flow Export, ele vai trabalhar ali para monitoramento de Layer 3, né? Então, dispositivos de Layer 3. Mas quando a gente fala de dispositivos de Layer 2, a gente tem aí o Network Packet Sensor, né? Que é um agente que a gente consegue fazer instalação e com base nele fazer análise aí de 2 itens bem importantes, que é o Speed Tracker, né? E o DPI, a DPI Engine, que vai fazer ali o descompactar os pacotes de tráfego, né, e entender o que está acontecendo com esses pacotes também. Então, eles vão atuar ali na Layer 2 para poder ajudar com isso. E aí, o Netflow Analyzer traz esse agente que permite fazer esse olhar em dispositivos de Layer 2 também. Aí, quando a gente fala aí de monitoramento em cima desses pontos, a gente consegue trazer uma visibilidade de rede abrangente, né? E a gente consegue ter um olhar firme aí em cima de aplicações, a gente fala de CRM, de ERP, torrents, né? Que são aquilo que é importante para dentro do ambiente empresarial. Olhar os protocolos também, então TCP, ICMP, a gente consegue observar isso. QoS, né? Quality of Service, então entender como é que está a classificação e o policiamento de filas e as prioridades dentro daquilo que é importante no ambiente, né? Entender a origem e destino também daquilo que está trafegando na rede e as conversações entre aplicações, os dispositivos, aquilo que está rodando dentro da rede, né? Origem e destino, entender porta, protocolo, e tudo isso o Netflow consegue olhar e trazer uma visão abrangente. E como um último ponto aí de destaque dentro das funções do Netflow, a gente consegue também trazer a análise de padrão de tráfego, né? Então, o que vai ser isso aqui? É um olhar com machine learning, né? Ele vai identificar os padrões de tráfego na rede e, com base nesses padrões, ele vai sugerir ali criação de alertas e thresholds de acordo com esse padrão de tráfego. Isso aí vai permitir com que você tenha um olhar diferenciado, né, daquilo que você já tem programado para olhar dentro da rede e aí conseguir trazer alertas e também thresholds personalizados para o seu monitoramento. E, bom, finalizando essa parte de gerenciamento da largura de banda, a gente vai falar um pouco agora sobre como priorizar a largura de banda, né? Para quê? Para que você tenha um ambiente de TI onde vai priorizar a produtividade, enfim, da pessoa. E aqui a gente tem um cenário fictício, né, mas que muitas vezes é real, que é uma empresa que ela possui 3 filiais e todas essas filiais elas estão recebendo 200 mega de internet, só que uma delas está tendo um certo delay, um certo atraso no carregamento das ferramentas de ticket. E a gente sabe que essa ferramenta é muito importante para o funcionamento da empresa. E aí, como que a gente pode solucionar esse problema? Né? Será que para melhorar esse maior carregamento, o certo seria fazer um upgrade para 300 MB de internet? Será? Porque se você for observar, as duas outras filiais estão se dando super bem só com 200 MB. Então, será que é o mais assertivo aumentar a internet? Bom, a gente sabe que não, né? Porque a partir da modelagem e priorização de tráfego, você consegue fazer com que a largura de banda seja direcionada para aplicações essenciais, fazendo com que você e a sua empresa poupem da necessidade de você gastar mais com essa largura de banda extra. Então, pode ser que nessa empresa, nessa filial, onde estava tendo um maior delay na internet, talvez fosse por conta de que os funcionários estivessem assistindo streaming de filmes, ou então streaming de música, de esporte, fazendo com que as aplicações essenciais fossem deixadas para segundo plano. Então, através da modelagem, né, e a priorização do tráfego, a gente consegue fazer com que esses streamings sejam colocados em segundo plano e as aplicações essenciais de comunicação, CRM, e-mail e da ferramenta de ticket, no caso, né, sejam colocadas em primeiro plano, evitando com que a empresa tenha que gastar com esse valor extra de largura de banda.
E é por isso que a gente tem essa necessidade de quality of service, né? Como o Lucas havia dito anteriormente, essa priorização para evitar a sobrecarga na rede. Então, aplicações de alto desempenho, ou então redes que transportam tráfego de um sistema para o outro com uso intensivo de recursos, né? Ou então websites de alta prioridade, como o website da própria empresa, ou então um website que a pessoa usa muito, ferramentas, né? Como as de ticket, e um segmentando a rede, criando os grupos para ele. E agora a gente vai falar também um pouco sobre análise de segurança, né? E como curiosidade, houve um grande crescimento em ataques cibernéticos, né? E em dezembro de 2023, houve um aumento em 62% de ataques a APIs, o que é um número muito grande, né? E só 34% dessas APIs foram ataques de DDoS. Então, é bem importante, é bem nervosismo, né? Assim, é bem difícil essa parte. E quais são as ameaças mais comuns desses ataques? São os DDoS, como foi dito anteriormente, né? Os 34% de ataques às APIs, scan and probes, ou então source destination, origem de destinos maliciosos e fluxos suspeitos. E também como você consegue detectar possíveis ataques por meio de comportamento de rede. Então, assim, quando você consegue identificar o tráfego indesejado e malicioso usando algoritmos de mineração avançados, ou então na nossa aplicação do Netflow Analyzer, o ASAN, né, que é um módulo de análise avançado de segurança, onde ele classifica o tráfego como fluxos suspeitos, origem destino, DDoS, como foi dito anteriormente, né, um dos maiores tipos de ataques, e varreduras de sondagem. Então, com base aí no que a Gil comentou anteriormente, né? Então, a gente tem aí a questão do fluxo de rede, né? Entender como é que está o fluxo, os possíveis gargalos de rede, fazer as priorizações corretas dentro do ambiente, né? E a gente também tem esse olhar de segurança para entender possíveis ataques. Mas tudo isso em conjunto, ele acaba não sendo o suficiente se você não tiver alertas e notificações que atuem em cima disso para avisar as pessoas responsáveis em resolver esses problemas que isso está acontecendo. Então, o Netflow Analyzer ele permite aí que a gente consiga trabalhar com alertas baseados em alertas baseados em thresholds, né? Então, de forma manual, com algumas métricas importantes e com base nessas duas formas de alerta, de thresholds, né? A gente conseguir gerar visibilidade para a nossa rede. Então, a gente pensa aí, a gente tem utilização excedendo tantos por cento ali na parte de rede, alto volume de tráfego, congestionamento de links, velocidade baixa de link, já são métricas e dados importantes que a gente consegue trabalhar em cima, tanto em IA ou em threshold, para que a gente possa fazer aí configuração desses alertas e definir esses thresholds para avisar os responsáveis e aí conseguir tomar as decisões e atuar em cima disso. E aí, dentro do Netflow Analyzer, a gente consegue fazer alerta de anomalia, né, baseado em IA. Então, a gente define ali os perfis, define os valores de derivação, né, para mais ou para menos, e aí, com base nesses valores pré-definidos, o que sai desse perfil, né, a gente consegue jogar ali e entender que há uma anomalia, e aí, com base nessa anomalia, gerar esses thresholds, esses alertas personalizados, para a gente conseguir trabalhar em cima disso. E aí, a gente não só olha nos alertas, mas os thresholds, né? A gente consegue trazer múltiplas condições para poder definir os thresholds. Então, a gente consegue selecionar uma origem, selecionar esses critérios, definir o threshold, né? E salvar o perfil de alerta. E aí, os alertas a gente consegue ter as métricas de utilização, com base em volume, velocidade ou pacotes, e também definir os níveis de gravidade, né? Se é algo crítico, se vai ser só um problema, ou se é só merece uma atenção. A gente define essas informações com base nessas métricas para conseguir definir os thresholds corretos e aí ter um olhar mais assertivo em cima da rede. E bom, o Netflow Analyzer ele possui uma gama de relatórios abrangentes e alguns desses principais relatórios são relatórios de pesquisa ou então relatórios de comparação, que ele vai fazer uma comparação da sua largura de banda em diferentes intervalos de tempo. Vão ter relatórios consolidados ou então de inventário e também um planejamento de capacidade. Então, o que ele faz? Através desse relatório, né, que vai te informar todas essas, todos os dados, a aplicação ela aprende os usos de dados, né, os usos de padrões de tráfego em qualquer intervalo de tempo para gerir um relatório.
E também, através disso, né, você consegue fazer o gerenciamento e a otimização de largura de banda. Então, você vai conseguir fazer uma otimização da largura de banda e modelagem de tráfego, como foi dito anteriormente, com aquela historinha, né, das 3 filiais. Vai conseguir produzir análises forenses de rede, de segurança, integrações com soluções internas ou então de terceiros. Internas da Manage Engine, você consegue fazer com o Service Desk Plus ou então Applications Manager. E de terceiros, você consegue também ServiceNow ou então Jira como exemplos, né? Você consegue fazer um planejamento de capacidade, faturamento, autoescalabilidade, claro, e um suporte multifornecedor de tecnologia e de fluxo. Então, aí, como a gente pôde ver anteriormente, né, então tudo ali que reúne as possibilidades com o NetFlow Analyzer, então a gente teve esse recap aí que a Gil comentou, né, da gente conseguir fazer otimização de largura de banda, né, fazer análise forense, ter escalabilidade, então essas são as possibilidades que o NetFlow consegue entregar para o usuário ali no dia a dia, e aí tem uma visibilidade um pouco maior. Agora, a gente vai partir para uma outra ferramenta muito importante nesse processo de gerenciamento de rede, né, que é o Network Configuration Manager, né? Então, o Network Configuration Manager, ele permite fazer aí o gerenciamento de configuração dos dispositivos de ponta a ponta, né? E aí ele vai olhar para a parte de backup e recuperação dessas configurações. Então, o gerenciamento das configurações dos dispositivos de rede. E aí o Network Configuration Manager consegue atuar em cima disso para poder auxiliar nesse processo. E aí, a gente, antes de iniciar esse processo de configurações de dispositivos, a gente tem que entender como é que funciona essa questão da resiliência de rede, né? Então, quais são os vetores de resiliência de rede hoje? Então, a gente tem aquilo que é conhecido, né? Então, uma manutenção planejada, são dispositivos que já estão mapeados dentro do meu ambiente, e eu já tenho ali um roadmap daquilo que vai acontecer com ele. Então, ele é um dispositivo conhecido e já tem uma ação conhecida que vai ocorrer com aquele equipamento. A gente tem os conhecidos desconhecidos, né? A gente tem ali o exemplo de um roteador antigo que finalmente falhará. Então, a gente sabe que é um equipamento que está no nosso ambiente, ele já está no end of life ali, já está chegando na vida final dele, e aí ele provavelmente em pouco tempo vai parar de funcionar. Então, ele é um conhecido desconhecido, né? A gente sabe que ele vai parar, mas não sabe quando. A gente tem os desconhecidos, e aí o exemplo de um incêndio no data center é aquilo que está fora da nossa alçada, a gente não consegue controlar, né? Então, a gente tem um olhar sobre a nossa rede, mas aquilo que vem de fora, o que está externo, acaba não permitindo a gente tenha previsibilidade, né? Então, um incêndio ele pode ocorrer e pode acabar trazendo desastre para o ambiente. E a gente tem os desconhecidos conhecidos. Então, um roteador executando um firmware vulnerável. Eu tenho ali um equipamento no meu ambiente, eu sei que ele está funcionando bem, mas ele pode ter um firmware vulnerável, ou seja, tem uma vulnerabilidade ali, uma brecha dentro daquele equipamento que eu ainda não tenho visibilidade. E isso pode trazer problemas para o meu ambiente. Então, a ideia é mais ou menos em cima disso. E, bom, só como uma curiosidade, né, segundo Gartner, 80% das interrupções que são feitas, que afetam serviços de missão crítica, são causados por pessoas e ou processos. Ou seja, nem sempre aconteceu um incêndio que foi causado naturalmente, não. A maioria desses erros, dessas interrupções, são causadas por pessoas, né, falhas humanas e processos. E, né, como a gente sabe, já houveram várias notícias na mídia de sites que foram desconectados, enfim, aplicações que caíram, e muitas vezes, a maioria, né, 80% dessas causas foram ocorridas por humanos. E aí, como a Gil comentou, né, a gente já teve incidentes no passado, onde a gente teve aí aplicações parando, a gente teve aí indisponibilidade de website, e-commerce, enfim, a gente tem diversos exemplos aí, mundo afora, de problemas que ocorrem, e muitas das vezes ocorrem por falhas de configuração humanas, né? Então, alguém operando a ferramenta e fazendo configurações incorretas. Então, a gente tem um exemplo aqui bem simples, né? Então, a gente imagina ali um administrador de rede que está desejando permitir que o tráfego seja transferido de um servidor de web para um servidor de banco de dados, e aí, durante esse processo, né, ele precisa colocar uma sintaxe para fazer essa configuração, e a gente consegue ver ali na segunda linha que a sintaxe que ele aplicou nesse processo foi uma sintaxe incorreta. Então, ali um caractere diferente traz uma configuração incorreta. Todo mundo é humano, a gente sabe que podem ocorrer erros aí de configuração, mas olhando essa questão da falha humana, a gente tem que entender que ela vai existir e a gente tem que saber que a gente precisa atuar em cima disso e da forma mais rápida possível. A gente não consegue prever quando alguém vai errar, mas a gente consegue mostrar
e avisar da forma mais rápida possível para que isso possa ser corrigido. Então, a gente sabe que o impacto de uma configuração incorreta ele pode ser devastador, né? Ele pode causar indisponibilidade, algo que era simples de ser resolvido aí não é alcançado, né? Ele pode gerar potencial de explorações aí gigantescos dentro de uma companhia. Então, uma configuração incorreta pode causar diversos problemas e é importante que os times de infraestrutura, os times de rede estejam atentos a isso para atuar. E a gente precisa de uma ferramenta que consiga entregar, né, essas possibilidades aí de não só corrigir esses problemas, né? E o Network Configuration Manager consegue atuar em cima disso, mas também trazer ali possibilidades de retornar aquilo que estava antes para conseguir subir o ambiente novamente da forma mais rápida possível. E é por isso, né, o que a gente tira de lição de tudo isso que o Lucas falou, né, é o quê? Faça um backup. É muito importante fazer backup, porque a gente não sabe quando que vai acontecer, o que vai acontecer, então é super importante você ter suas informações, suas configurações, suas aplicações salvas da maneira como você prefere. E não apenas, né, uns backups normais, assim podemos dizer, os manuais, mas é importante você ter backups automatizados para poder se preparar e evitar desastres na sua rede, né? Então, você ter restaurações de configurações padrão na sua máquina, na sua rede, enfim, das suas aplicações, controles de acesso baseados em funções. Então, é muito importante que aquela pessoa que está fazendo aquela configuração, ela seja apropriada para isso, ela tenha o conhecimento, não dê acesso para qualquer pessoa fazer coisas muito importantes, ou então auditoria de conformidade e ter os seus firmwares sempre atualizados. E aí, com base nisso, né, nesses pontos importantes, a gente tem que olhar na questão de além de evitar as falhas humanas, mas conseguir atuar em cima disso para corrigir os problemas, né? A gente fala aí da parte de backup, a gente tem também como fazer isso por dentro do NCM, né? Então, fazer a configuração de backup, né, e de restauração desses dispositivos. E aí a gente consegue fazer isso dentro do NCM, do Network Configuration Manager, de 3 maneiras, né? A gente pode fazer manualmente, né? Ou então fazer uma task, uma tarefa de backup agendado, então ele sempre vai ter ali esse processo rodando, ou fazer detecção de alterações em tempo real, né? Usando os syslogs. Então ele vai identificar as configurações, alterações e esses dispositivos, e ele vai sugerir que a partir daquilo ali pode ter surgido um problema e a gente conseguir já ter um backup, né, da versão anterior para poder fazer a recuperação. E também permitir a análise de causa raiz, né? Do que, de quem e quando foi feita essas alterações. Então, a gente consegue identificar com o NCM as alterações exatas que foram feitas, né? E fazer aí o deparo das diferenças, né? Analisar quem, o que e quando essas alterações elas foram realizadas, fazer as comparações das diferentes versões, destacar essas alterações de configuração, então as sintaxes, o que foi mexido, aonde foi que mexeu, que trouxe esse problema, né? E aí a gente também, com base nesses dados, as configurações alteradas, elas acabam sendo marcadas dentro do NCM com um número de versão incremental, que permite você fazer essa diferenciação de versões de configuração. E aí agora a gente fala um pouquinho aí daquilo que mudanças autorizadas e mudanças não autorizadas, né? E aí como é que funciona esse processo dentro do NCM. A gente sabe, né, que os usuários eles podem realizar alterações, às vezes, dentro do ambiente, mas que talvez não tenham sido planejadas anteriormente, ou então fez alguma alteração e dentro daquele processo de alteração existia alguma coisa que ele não poderia mudar, e acaba fazendo. E aí a gente fala novamente da questão de falha humana, né? E aí, como é que o Network Configuration Manager trabalha em cima disso? A gente consegue ter o olhar de gestão de mudanças, né? Então, a gente consegue rastrear essas mudanças e classificar elas como autorizadas ou não autorizadas. A gente pode ser avisado, né? Assim que uma alteração é feita e também consegue fazer configurações de rollback para dispositivos críticos. Então, a gente pensa aí num firewall, alguma coisa que não pode parar, e aí, por conta de uma falha humana, alguma alteração ali, a gente automaticamente já observar isso e fazer um rollback de configuração, né? Então, com o backup, né? Com base naquele backup, trazer as configurações anteriores e restabelecer o ambiente.
E aí, nessa questão de recuperação de desastres, né, a gente consegue sempre salvar a melhor configuração como configuração padrão dentro do NCM, fazer o upload dessas configurações padrões salva no dispositivo, né? Então, eu tinha uma configuração que eu defino ela como default e sempre que surgir algum problema, eu posso fazer o upload automaticamente dessa configuração para aquele dispositivo novamente, né? A gente também pode fazer o upload de qualquer configuração de backup para a configuração inicial ou em execução no dispositivo. E também fazer o upload de linhas específicas de configuração. Então, eu tenho ali toda uma task de configuração e dentro dela tenho linhas de comando específicas. Eu posso determinar que só aquela linha vai rodar para voltar uma função específica do dispositivo. Isso pode ser feito com o NCM. E aí, também a gente tem a questão de controle de acesso baseado em funções, né? Então, a gente sabe que muitas pessoas podem operar um ambiente ali de rede, né? Então, eu posso ter técnicos, posso ter analistas, e é importante definir como essas pessoas vão atuar dentro do meu ambiente, né? E o que elas podem ou não executar de ações dentro da ferramenta. Então, o Network Configuration Manager permite eu configurar esses perfis de usuário para aí diminuir os riscos de erro humano. Então, eu determinando quem vai poder fazer as ações dentro do meu ambiente, eu acabo mitigando essas possibilidades e aí gerando um ambiente um pouco mais confiável, né, e sempre em conformidade. E daí, dentro do NCM, você também consegue fazer um escaneamento de vulnerabilidade de firmware, né? Então, ele vai conseguir identificar as vulnerabilidades, a partir disso, fazer uma análise de todos esses resultados dessa identificação, né? A partir disso, faz uma avaliação de riscos para ver o que tem uma prioridade maior, o que tem uma prioridade menor, alguma coisa assim que seja mais séria do que a outra, e a partir de tudo isso, você, o usuário, consegue fazer a remediação e implementação de todas as facilidades que o NCM vai te ajudar com isso. E aí, com base nisso que a Gil falou, né, da questão de vulnerabilidade de firmware e a análise que o NCM faz em cima disso, né, é importante destacar que ele acaba usando o banco de dados globais aí para identificar as CVEs, né, que podem trazer vulnerabilidade. Então, ele vai visualizar essas vulnerabilidades na sua rede, né, vai trazer os detalhes dessas firmwares e também tomar medidas de correção, né, configurar para tomar medidas de correção. A gente pode configurar por dentro do NCM os horários, né, para que ele faça a sincronização desses dados diariamente e sempre fazer as pesquisas avançadas de CVE. E aí, com base nisso, eu identifico quais são as firmwares vulneráveis e como eu posso corrigi-las, né, e aí trazer essa conformidade de ambiente e permitir que os equipamentos sejam sempre atualizados, né, e não permitindo aí brechas dentro do meu ambiente de rede. E aí, a gente tem também o ponto de automação, né? Que com base nessas situações que a gente comentou anteriormente, a gente pode fazer as automações dentro do NCM, né? Então, a gente consegue fazer automações aí para tratar de configurações e tarefas que sejam repetidas e demoradas, né? A gente pode programar para ser executado em vários dispositivos e em diversos momentos, né? Então, crio tasks, tarefas para execução dessas funções. A gente consegue também fazer que as variáveis de config.let elas possam ser reutilizadas com frequência, né? Então, tem pacotes de configuração que podem ser reutilizados ali de acordo com a medida que eles vão sendo utilizados dentro do meu ambiente. E a gente cria essas configurações. A gente tem os 3 tipos aí, o TFTP, a parte de execução de script e a execução de script avançada também. E bom, agora falar um pouquinho sobre conformidade, né? Que é uma parte muito importante. A gente sabe que hoje as empresas têm que seguir muitas leis e você saber que uma ferramenta consegue te deixar em conformidade com elas faz toda a diferença. Então, com o NCM, você consegue criar regras simples avançadas ou com critérios avançados, né? De regras, grupo de regras, ou então políticas de regras que melhor se adaptem à sua empresa, ou então às suas necessidades, e você vai estar em conformidade com leis como a Cisco, a RIPA, a SOX, a PCI, o que faz toda a diferença, né? Saber que você só de estar usando a ferramenta, você já vai estar cumprindo essas leis. E também o NCM ele produz relatórios, desculpas. Então, relatório de end of life, end of service, no caso, fim de vida e fim de serviço, ou então relatório de conflito entre inicialização e execução, né, de aplicações, mudanças de configurações que aconteceram, vai fazer um rastreamento de atividades do usuário, tudo isso dentro de um relatório super simples, super compacto, vai fazer inventário de hardware, relatórios de auditoria de dispositivos e de tendências
notícias também. E aí, depois a gente ter explicado, né, como o NetFlow Analyzer e o NCM, né, o Network Configuration Manager, permitem ter essa visão abrangente, né, de gerenciamento aí das suas redes, né, tanto na parte de fluxo de dados, como na parte de backup e recuperação em cima de desastres, né, nos meus dispositivos de rede, né, a gente consegue encontrar tudo isso dentro de uma ferramenta muito maior, que é o Opera Manager, né? Então, tanto o Opera Manager na forma standard dele, né, utilizando o Network Configuration Manager e o NetFlow Analyzer em conjunto com o Opera Manager, como também a gente utilizando a ferramenta na versão Plus, que aí permite uma gama de observabilidade, então uma ferramenta completa aí de monitoramento de ambiente. Aí a gente tem o Network Configuration Manager, a gente vai ter o OpUtils também para a parte de gerenciamento de IPs, a gente vai ter aí o Fire Analyzer para análise de logs de Firewall, próprio Applications para olhar ali em cima de aplicações. Então a gente consegue trazer tudo isso dentro do Op Manager, seja ele no standard com os add-ons, né? E aí o Network Configuration Manager e o NetFlow entrariam dentro disso como add-ons, ou como uma ferramenta completa no Op Manager Plus, trazendo essas funções aí de cada um deles e aí garantindo uma visão completa dentro do seu ambiente de rede. Sim, e agora, chegando ao fim da nossa apresentação, se vocês puderem avaliar a gente no Gartner Peer Insight, é só escanear o QR Code que está aí na tela, e fazer a avaliação da gente. Eu vou dar uns segundinhos aí para vocês conseguirem pegar o celular e fazer o escaneamento. É super rápido, super simples. E vocês também podem seguir a gente no LinkedIn. Só também escanear o QR Code que está na tela, ou então, caso vocês queiram, vocês podem entrar nesse link que está na tela. E no nosso LinkedIn a gente posta histórias de clientes, a gente também conta um pouco das nossas histórias, mostra um pouco do nosso podcast, insights sobre ITOM, ESM, enfim, vários domínios. E você também pode se manter atualizado sobre as próximas masterclasses que a gente for apresentar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. E agora a gente vai abrir, né? Como eu disse no começo da apresentação, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Então, caso você tenha alguma dúvida, é só perguntar aqui que a gente vai responder vocês. Acho que o pessoal consegue me ouvir. E quem já teve aí algumas perguntas, né? 2 perguntas. Vamos começar ali com Fonseca, perguntando sobre se há sobreposição de funcionalidades com o Log 360. Na verdade, existem algumas funções que vão trabalhar aí em conjunto com o Log 360, né? E vão partilhar das mesmas funcionalidades. Quando a gente olha na parte de análise de segurança, né? Então, o NetFlow Analyzer, ele consegue ter um olhar em cima disso. Na parte de rede, né, o Log 360 acho que vai acabar olhando um pouquinho mais para o ambiente como um todo, aí a gente vai olhar servidores e outras funções, né, mas ali o análise de segurança dentro do firewall do NetFlow Analyzer vai permitir entender como é que tá as vulnerabilidades de segurança dentro da rede, né, e a gente fala de fluxo de dados, e aí com o NCM também a gente tem a parte de vulnerabilidade de firmware, né, então eles vão ter essas duas opções aí para a parte de segurança dentro de rede em específico, né? A Ana Lu Rodrigues, ela perguntou, como funciona o alerta de anomalia baseado em IA? O alerta de anomalia baseado em IA, então ele vai funcionar da seguinte forma, a gente tem aí as métricas, então a gente já está trabalhando ali com os fluxos de dados, as tecnologias de fluxo de dados, né? Que a gente viu anteriormente lá no NetFlow Analyzer. Então, eu tenho já essas métricas aqui impostas dentro da ferramenta, e com base nessas métricas e thresholds manuais que a gente já definiu, ou padrão que já vem por padrão na ferramenta, a gente consegue, com base nisso daí, já iniciar o monitoramento da minha rede. Depois disso, eu consigo também, com a verificação de padrão de tráfego, né, identificar as anomalias. Então, eu já tenho thresholds definidos. E com base nesses thresholds, tudo aquilo que sai da curva, né? Então eu tenho já uma métrica definida, e o que sai por fora disso, ele pode entender como anomalia e me notificar. E aí, a partir do momento que eu tenho uma anomalia identificada dentro da minha rede, ele vai sugerir a criação de um alerta para aquele padrão desconhecido, né? E aí é assim que funciona essa questão de alerta com base em IA. Ok? O Eduardo Rodrigues perguntou, é possível gerenciar quem pode fazer alterações nos dispositivos de rede via NCM?
Sim, é possível. Então, a gente viu já aquela questão de configuração, né, dos perfis de usuário. Então, eu tenho como determinar dentro da ferramenta aquilo que aqueles que podem ou não realizar configurações dentro da ferramenta e o que eles podem configurar. Então, esse já é o primeiro passo. Depois disso, nas configurações, eu tenho como fazer a questão de autorizados e não autorizados, né, na questão de configurações de dispositivos, determinar se algo é não autorizado e a partir daquele momento já não pode ser mais executado, mas também tenho como solicitar dentro do NCM permissões de configuração. Então, eu posso aprovar ou não a atuação do meu técnico ali, do meu analista, por exemplo, para ele poder executar uma configuração de dispositivo. Então, essa aprovação, ela existe dentro do NCM e é com base nisso aí que a gente pode gerenciar essas alterações dos dispositivos de rede. Bom, eu acho que essas foram todas as perguntas. Caso alguém tenha mais alguma pergunta, pode mandar que a gente responde, mas por enquanto são só essas. E, bom, acho que a gente pode finalizar aqui, né? Bom, muito obrigada a todos que puderam participar desse Masterclass, muito obrigada a todos que fizeram perguntas, que acompanharam a gente, e a gente se vê na próxima semana com mais um Masterclass. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos e nos vemos na próxima. Tchau, tchau.